Olá, espero que você esteja bem, confiante na esperança. Nós estamos juntos aqui mais uma vez para estudarmos a Bíblia através do guia de estudo da lição da Escola Sabatina, que neste trimestre está abordando o tema de Efésios. Para esta semana, nós convidamos você a continuar conosco para entendermos um pouco sobre o tema O Mistério do Evangelho e que Deus lhe abençoe. Sejam bem-vindos a mais um encontro de estudo da Bíblia através do guia da lição da Escola Sabatina. Nesta semana, nós estamos estudando o mistério do Evangelho, um tópico importante também no livro de Efésios. E para participar conosco do encontro desta semana, nós temos aqui dois colegas e gostaria de dar a oportunidade para que eles se apresentassem. Ricardo Ferrer, pastor de Teologia Aplicada, Salt Fama. Um prazer estar com vocês discutindo o mistério do Evangelho. Pastor Tiago Dias, lecionador na área de Teologia Bíblica, aqui no Salt Fama. É um prazer estar com vocês compartilhando a respeito da Palavra de Deus mais uma vez. Obrigado, pastor Tiago, obrigado, pastor Ferrer, por estarem aqui conosco. E eu gostaria de pedir, então, ao pastor Tiago que conduzisse-nos em oração para que nós pudéssemos abrir a Bíblia e estudá-la nesse encontro. Muito bem. Senhor nosso Deus e Pai querido, obrigado por estarmos aqui mais uma vez estudando a Tua Palavra. Que o Senhor ilumine o nosso pensamento para que tudo que viermos falar e comentar sirva para o crescimento espiritual de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, na lição dessa semana, o texto-chave para memorizar aqui está em Efésios capítulo 3, versos 20 e verso 21, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Uma declaração de confiança, de louvor, de gratidão também, de certa forma aqui, feita por alguém que está numa condição não tão favorável assim, né? Nós encontramos aqui a descrição de que Paulo está preso. Essa lição discute basicamente parte do capítulo 3, e o capítulo começa justamente apresentando Paulo numa situação desconfortável. Quais eram, pastor Ferrer, as condições reais de uma prisão naquela época de Paulo? Uma prisão nunca foi confortável em qualquer época, né? Mas no primeiro século era desafiador. Era desafiador. Veja, não haviam instalações sanitárias, as refeições não eram regulares. Aliás, nem havia prisão, porque, na realidade, quem estava nesse confinamento era para julgamento, execução, então não havia como hoje, que a pessoa passava anos lá e largada até pagar uma pena. Agora, a questão também é que os prisioneiros se mantinham graças a parentes, a amigos que conseguiam alimentos para suprir a sua necessidade esta ou outras necessidades. Então era desafiador. Era desafiador estar preso no primeiro século. O calabouço não era algo muito apreciado. Não era muito apreciado. Não. Considerando, pastor Tiago, esses desafios e essas características assim bem peculiares da situação de Paulo naquele momento, por que Paulo ele vai usar essa expressão prisioneiro de Cristo Jesus? É porque Cristo é o responsável por ele estar preso? Ou tem outra razão aqui? Muito bem, pastor Heber. Em Efésios capítulo 3, verso 1, o apóstolo Paulo se identifica ali como prisioneiro de Cristo, né? Ele traz aqui uma ressignificação da ideia de prisão, que mesmo que ele estivesse sob o Império Romano,
A ideia que ele quer trazer aqui para os ouvintes, para a igreja a qual ele está escrevendo essa carta, é de que, ainda que ele estivesse sob as forças ou o poder do Império Romano, de fato, ele estava sob o poder de Cristo. Por quê? Porque é Cristo quem coordena tudo. O outro fator interessante é que o apóstolo Paulo, ao ressignificar essa questão, ao se considerar um prisioneiro de Cristo, possivelmente ele quisesse também trazer um conforto aos ouvintes, à igreja a qual ele escreve essa carta. Né? Imagine, a igreja vendo o apóstolo, seguidor de Cristo, teve um relacionamento e tinha um relacionamento profundo com Cristo na prisão. Isso traria, de certa maneira, ou trazia, de certa forma, até uma desmotivação para eles. Então, Paulo ele ressignifica toda essa questão e ele diz, eu sou um prisioneiro de Cristo. Sendo prisioneiro de Cristo, por mais que eu esteja sob o poder dos homens, é Cristo quem conduz tudo neste caso. Então, de certa forma, nós poderíamos dizer que é também uma maneira de exaltar ou de reconhecer a soberania de Cristo na vida dele e na vida dos crentes a despeito das circunstâncias desfavoráveis, é isso? Com certeza. Era isso que o apóstolo Paulo queria trazer em mente, né, para os seus ouvintes, para a igreja. Essa é uma maneira interessante de perceber essa fala de Paulo e eu acredito que ela tem um papel motivador, inclusive, aqui, né? Porque nem todas as pessoas enfrentaram ou enfrentam a situação de estar preso numa cadeia, numa cela, mas há outras coisas que nos aprisionam na vida também, não é verdade? Então, acho que isso é uma maneira também de ajudar-nos a entender que, mesmo que as circunstâncias elas não sejam favoráveis, Cristo está cuidando de nós. Agora, mudando de tema aqui, mas ainda dentro da perspectiva de Paulo neste capítulo, Paulo ele também vai se identificar aqui como responsável ou como herdeiro de um mistério, né? E ele vai ligar isso ao trabalho com os gentios. E nesse contexto, pastor Ferrer, nós vimos aqui uma discussão possível nesse capítulo, que é a relação entre igreja cristã, que é a igreja que Paulo serve e prega o evangelho, e o povo judeu, que é a origem de Paulo, na verdade, né? Como que hoje nós vemos diferentes interpretações sobre essa relação judaísmo, cristianismo? Como que nós podemos harmonizar esses conceitos divergentes que existem hoje sobre o papel de cada um deles? O capítulo 3, na minha Bíblia, tem até o título aqui, que não é inspirado, mas foi colocado, a vocação dos gentios. E ele menciona no verso 6 que o mistério, que é o tema dessa lição de escola sabatina, é que justamente os gentios são co-herdeiros. Então veja, Israel, o povo de Israel, escolhido por Deus, aquela nação, e a igreja. Como que se vê hoje isso, né? Existe uma posição tradicional, que se crê que o povo de Israel foi povo até o momento que rejeitaram a Cristo. Rejeitaram, acabou para eles, e agora vem a igreja cristã e tudo mais. Então teve um momento, terminou, e agora a igreja cristã. Esse é o tradicional. Nessa ideia, então, a igreja substituiria o povo de Israel. Exatamente. Essa é uma posição. Deus deixou esse povo e agora vai com a igreja o cumprimento final até o momento glorioso. E o segundo é a interpretação literal, dispensacionalista, que Israel nunca deixou de ser o povo, mas também surge a igreja. Então agora são dois movimentos paralelos, diferentes povos. Então eles têm diferentes chamados, diferentes alianças, diferentes caminhos para a salvação, propósitos na organização da salvação. E Paulo ele comenta isso nos seus escritos. Então, o primeiro ponto para se lembrar nessa questão é que existe uma continuidade. E não deixar de lado talvez o princípio cumprimento, promessa, cumprimento. Então, o Novo Testamento é o cumprimento das promessas do Velho Testamento. Então, a missão de Israel como povo não era uma missão imperial, conquistar as nações e torná-los todos. Não, era uma estrutura supranacional. Eles, através da influência, através da vida deles com Deus, as nações
seriam convidados a fazer parte desse povo, que era esse povo de uma estrutura supranacional. Então essa é a primeira questão a se ver. A segunda, eles não são dois povos. Aí, naquele segundo ponto dispensacionalista, é deixado de lado, porque o próprio Cristo comentou, né, que a missão dele era trazer suas outras ovelhas. E no livro de João, capítulo 10, verso 16, ele diz que o propósito de Cristo era fazer um rebanho e um pastor. Então não tem como ter dois povos paralelos. Então, e a igreja não é um povo diferente. Por isso que em Romanos, o capítulo 9, nós estamos estudando Efésios, mas em Romanos 9, Paulo vê a igreja como composta por judeus e gentios. Agora, esses dois movimentos compondo juntos. E é o que se vê aqui no capítulo 3 do livro de Efésios. E um terceiro ponto, bem interessante esse daqui, é em termos de revelação. A igreja é edificada sobre a revelação divina. Então veja, Deus não tem um plano no Velho Testamento que ele abandona e agora vamos para o plano B. Israel falhou, vamos para o plano B. Não tem, senão nós seríamos talvez o plano C, né? Porque nós somos falhos também, né? Na realidade não aconteceu isso. E olha, isso é visto especialmente, por exemplo, lá no final, Apocalipse, quando fala da Nova Jerusalém. Os fundamentos da Nova Jerusalém estão ali os nomes dos apóstolos. E nas portas da cidade, os nomes dos patriarcas. Então veja, ali mostra justamente essa mescla desse povo com a igreja, formando esse movimento que vai chegar até o final. E a quarta questão é a identidade e o caráter de Deus. Veja, já com o povo de Israel no passado, como nação, o Deus de Israel não era um Deus nacional. As outras nações pensavam assim em relação aos seus deuses, mas Israel não. O Deus deles era um Deus para toda a terra, para todas as pessoas. Então, isso mostra então que essa questão de Israel e igreja, na verdade, é uma continuidade. E aí entra onde nós estamos aqui em Efésios, o capítulo 3, os gentios, que agora compõem também esse movimento, que vai mostrar as glórias de Deus, exaltar o louvor e preparar esse mundo para a volta de Jesus. Muito interessante, pastor. Então, essa expressão, então, co-herdeiros, nos ajuda, então, a entender a continuidade desse processo. Exatamente. Judeus e gentios, como o senhor mencionou, que Paulo menciona em outra carta também, estão juntos buscando a salvação em Cristo Jesus. Pastor Tiago, na fala aqui do pastor Ferrer, ele usou uma expressão, dispensacionalismo, e na lição é usada aqui uma expressão que também está no texto bíblico, que é dispensação da graça de Deus. O que uma coisa tem a ver com a outra, ou essa coisa da Bíblia aqui de dispensação não tem a ver com a lógica dispensacionalista que tem sido usada nas interpretações? Nos ajuda a entender um pouquinho melhor. Muito bem, pastor Heber, pastor Ricardo, resgatando essa palavra dispensação, né? O apóstolo Paulo aqui, ele diz que ele é um destinatário dessa dispensação. De qual dispensação? Da dispensação da graça de Cristo. E sendo um destinatário dessa dispensação, ele tem a missão agora de não reinventar o evangelho, mas pelo contrário, de que ao ele receber esta responsabilidade, sendo destinatário dessa graça de Cristo, ele possa compartilhar, proclamar essa mensagem com todas as pessoas, em especial os gentios. E ele chega a falar também aqui, ele fala que isso é um mistério. Como assim um mistério? Ele diz aqui que é um mistério, um segredo conhecido. Qual o segredo e qual o mistério? O segredo é que, o pastor Ricardo comentou um pouco aqui, é que ele agora, como um destinatário dessa mensagem da graça aos gentios, ele iria revelar aos gentios que tanto israelita nacional quanto gentios que aceitaram a Cristo fazem parte do mesmo povo. É o que vai dizer Efésios capítulo 3, verso 6. Ambos são co-herdeiros em Cristo. Porque a ideia que se tinha era o quê? O
O recebedor da graça seria o descendente de Abraão, o Israel nacional, se assim eu posso dizer. E Paulo está dizendo o seguinte: não funciona assim. Tanto o Israel nacional, que é a igreja de Cristo, quanto os gentios que se convertem a Cristo, são a igreja de Cristo. Ambos são a igreja de Cristo. Em especial, os gentios, eles recebem essa graça do Senhor Jesus Cristo, são cordeiros do reino de Deus. Então é isso que Paulo está... Ok. Então, isso nos faz entender que não se deve pensar, não se deve imaginar um período para esse grupo, como judeus, separado de um período para os cristãos. Ambos estão dentro do mesmo processo de graça, dentro do mesmo período de aceitação do evangelho, é isso? Com certeza, ambos estão dentro do mesmo processo. Porque se a gente limita a questão da graça da salvação só ao povo de Israel, como é que nós vamos explicar que havia salvação para os gentios antes da vinda de Cristo, por exemplo, no período do Antigo Testamento? Estava o Israel estatal, Israel nação ali. Então, quem não fazia parte do Israel nação não tinha direito de salvação? Não. A ideia da graça, do evangelho, ela sempre existiu na mente de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu estou trazendo para vocês agora um mistério reconhecido, ou seja, já havia isso na mente de Deus. Ele simplesmente agora estava ampliando esse pensamento, se assim eu posso dizer, de Deus para a comunidade como um todo, para todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo. De fato, no Antigo Testamento nós temos alguns exemplos, né, de pessoas que não eram descendentes diretamente de Israel nacional, para usar essa expressão que você utilizou algumas vezes, mas que também estiveram envolvidas nesse processo de conhecer a Deus e de se converter, de se tornar parte do povo de Deus. E o próprio Jesus, ele quebra essa distinção muito comum na sua época, né? Bem, pastor Ferrer, aqui na lição o autor do auxiliar chama atenção para uma coisa interessante ainda nessa maneira como Paulo se apresenta. E ele vai dizer que ao longo das cartas que Paulo escreve, parece haver uma progressão, e eu diria uma progressão invertida, de como Paulo se enxerga. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, pastor. Em Efésios capítulo 3, verso 7, ele começa dizendo: do qual fui constituído ministro. Ministro. Só que ele vai conversando e se descrevendo, se apresentando em outros registros. Por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 1, verso 1, ele diz assim: apóstolo divinamente nomeado. Então, está aqui. Depois ele diz lá em 1 Coríntios 15, 9, o menor dos apóstolos, já reduziu um pouquinho. Depois ele menciona lá em Efésios, aqui em Efésios, capítulo 3, o verso 8, ele diz assim, olha, o menor de todos os santos. E depois em 1 Timóteo 1,15, o pior. O pior, não é? E tem até um pensamento aqui, uma citação de Ellen White, que ela diz: quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de faltas se sentirá aos seus próprios olhos, pois sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas de amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Caminho a Cristo, página 64. Então, na realidade, só cabe orgulho e exaltação para quem está longe do Senhor. Porque perto de Jesus, essa figura de Paulo vai se tornar clara para todos nós que, e como o pastor mencionou, a dispensação da graça, né? Se não for ela, a gente não tem direito a nada, perdemos tudo. Então... Obrigado, pastor. Nós estamos caminhando já para o final dessa primeira parte do nosso estudo aqui, mas antes de nós fazermos uma pequena pausa, pastor Tiago, essa explicação que o pastor Ferrer nos deu aqui sobre essa percepção que Paulo tem de si mesmo, né? E ele trouxe aqui um texto do Ellen White que reforça essa preocupação, ou essa ideia, por assim dizer, de quanto mais próximo de Cristo, mais a gente enxerga as nossas dificuldades, nossas falas. Em que sentido essa é uma maneira também
de Paulo animar os cristãos que estão ouvindo. Porque a gente começou a lição lembrando que ele está preso, que ele está enfrentando uma série de dificuldades e de circunstâncias muito desanimadoras, mas ele consegue transformar isso em algo positivo para os cristãos, né? Depois a gente vê essa compreensão que ele tem de si mesmo, e se a gente tomar isso numa perspectiva não bíblica, pode parecer que ele está se depreciando, de que ele está numa situação depressiva, talvez... Baixa autoestima. Baixa autoestima, né? Mas o texto bíblico não favorece essa ideia. Ele passa uma ideia de que isso é uma motivação também. Como que um cristão hoje pode olhar para isso, pode viver essa situação e dizer assim, não, isso é motivador para mim também? Interessante, pastor Heber. O apóstolo Paulo está falando aqui de graça, né? E o texto de Ellen White aqui do livro Caminho a Cristo, página 64, fala que quanto mais próximo nós estamos de Cristo, mais nós reconhecemos quem somos, de fato, pecadores. E de acordo com a Bíblia, um pecador deve reconhecer esse fato, e uma vez que reconhece o fato de ser pecador, ele vai encontrar solução para o problema dele só em Cristo Jesus, só na graça. Eu acredito que Paulo, ao falar sobre essas questões, que ele era o principal dos pecadores, o menor dos apóstolos, ele tinha um relacionamento tão profundo com Cristo, que à medida que ele se aproximava de Cristo, ele reconhecia quem de fato ele era, e com isto vinha a ele a necessidade cada vez mais dessa graça de Cristo. Lembrando que Paulo está escrevendo para uma igreja gentia, possivelmente eles tivessem esse pensamento, né, também. Nossa, se eu estou conseguindo perceber os meus erros, minhas falhas, será esse motivo de eu estar longe de Deus ou próximo de Deus? Então é uma motivação por parte de Paulo também, olha, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você reconhece quem é. Não para que você fique aí se lamentando e tudo mais, mas pelo contrário, para que essa graça de Cristo que é concedida a cada um de nós, no caso a eles, a igreja de Éfeso aqui, para que essa graça de Cristo possa ser recebida por eles. Então Paulo ele faz essa regressão aqui, né? Ele começa lá do maior, vai para o menor, tal, o principal dos pecadores. Uma vez que ele chega nesse ponto, se eu sou o principal dos pecadores, eu necessito de quem para sair dessa condição? Unicamente do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo aqui também uma motivação de Paulo em relação ali à comunidade de fé a qual ele estava escrevendo, que é a igreja de Éfeso. E olha, quanto mais indigno uma pessoa se sente quanto à salvação, mais gratidão ele terá no coração pelo presente que recebeu. Porque ele vai dizer, olha, eu realmente não mereço. Então a gratidão pelo que está recebendo é muito maior, muito maior. Muito obrigado, pastor Ferrer, pastor Tiago, por nos ajudar a entender esse ponto. Nós vamos fazer uma pequena pausa agora. Continue conosco, já já nós voltamos. Salte Faama, um seminário em missão. Estamos de volta com o nosso estudo da lição da Escola Sabatina, esse tema empolgante no livro de Efésios, diz respeito à proclamação da mensagem de Jesus Cristo a todas as pessoas, judeus e também gentios. Pastor Tiago, no verso 10 aqui do capítulo 3, tem uma expressão aqui, uma menção aqui curiosa. É claro que esse tema específico dos personagens envolvidos aqui, principados e potestades, vai ser discutido lá na frente do livro ainda,
Mas aqui tem uma menção que deixa a gente curioso, porque o texto diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades dos lugares celestiais. Então, a revelação da mensagem de Deus não é só para o povo, não é só para os humanos, envolve mais seres aqui do universo? O que isso quer dizer? Então, pastor Heber, a ideia que o apóstolo Paulo quer trazer aqui nesse texto é que essas potestades, eles são advertidos, ou elas são advertidas por meio dessa mensagem de salvação, onde gentios e judeus se unem em Cristo. Com isto, a mensagem do Evangelho está dizendo o quê? Um dia haverá um fim, um limite para toda a maldade originada nesses poderes do mal, se assim eu posso dizer, também, e que levou ao pecado nesse mundo. Então, um dia vai ter um fim. Ela serve também para esse objetivo. O objetivo de testemunhar para eles de que o mal ele não vai existir para sempre aqui nesse mundo. Obrigado, E pastor. essa potestade é descrita, nós vamos ver depois em detalhes no capítulo 6, quando o próprio apóstolo diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. A mesma expressão aqui do capítulo 3, que é justamente os dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Então, é essa potestade que é descrita aqui no capítulo 3. Pastor Ricardo, tem algo interessante aqui também que eu gostaria só de acrescentar. Sim, pastor. Pastor Heber. É interessante que, assim que o pecado entrou no mundo, a primeira coisa que nós percebemos ali foi o distanciamento de criatura do Criador. Separação, fragmento. E nós percebemos que Paulo traz uma ideia aqui de junção. Assim como os poderes do mal trabalham para romper, fragmentar com o plano ideal de Deus, que é de ter um único povo, o apóstolo está dizendo aqui que o projeto de Deus, o plano de Deus, ele está em vigor, ele continua, ele está em andamento, e um dia o plano ideal de Deus de ter o seu povo junto a ele, e se originou do Éden, ele terá então o seu cumprimento. Ou seja, o diabo, ou as potestades do mal, ela tenta fragmentar, mas o plano de Deus em Cristo é unificar, juntar. Muito bem lembrado, pastor. Isso me leva a uma outra questão, pastor Ferrer. Quando nós pensamos nessa lógica de que o pecado e que as forças do mal têm provocado essa fragmentação na humanidade, eu fico me perguntando sobre como as nossas famílias nem sempre são tão perfeitas assim, né? E algumas famílias, algumas das pessoas, quem sabe, que estão nos assistindo aqui, talvez estejam em casa se perguntando, mas só eu na minha família aceitei a mensagem, ou parece que só parte da minha família está de fato interessada naquilo que é apropriado, naquilo que é correto, que é a revelação da Bíblia. Há esperança, pastor, para as famílias, apesar das suas imperfeições e dificuldades, ou nós estamos à mercê realmente dessas forças? Se não houver, estamos perdidos. Porque onde estão as famílias perfeitas? Na realidade, mesmo as famílias que se encontraram com Cristo têm lutas, têm batalhas, né? E Efésios aqui, o capítulo 3, versos 14 e 15, ele faz menção: por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. E aí ele diz assim: olha, peço a Deus, segundo a sua riqueza e glória, que sejam fortalecidos. Então, aqui ele faz um jogo de palavras de pai, né? Pater, um termo, e também o termo grego para família, pátria. Então, toda a família nos céus e na terra pertencem ao Pai, mesmo com suas imperfeições. Então, assim como Paulo, nós vimos anteriormente, ele faz aquela digressão, né, em relação ao status dele. Se a nossa família não é perfeita, independente se toda ela esteja no Evangelho ou não, ela pertence a Deus. E o plano de Deus é resgatar todas elas.
E se você está na sua família e você sozinho, você faz parte da família de Deus. E essa é a mais importante. Pastor Ricardo e Pastor Heber, se essa gente não poderia ampliar um pouco mais essa questão, eu penso que quando Paulo ele fala de família, ele estava querendo ir além de família nuclear. Deus como Pai de todas as nações, mas especialmente quem se considerava filho de Deus literal eram os judeus. Então, quem não era judeu não era considerado filho de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele traz aqui Deus como Pai, ele está querendo também trazer a ideia de que filho de Deus não é só o judeu literal, os gentios também. Ou seja, aquele que não é literalmente biológico e vem de Abraão, ele também é considerado filho, ele faz parte da família. Em outras palavras, não é só o Israel nacional, nação, mas o gentio que pertence a outras nações, sejam elas quais forem, uma vez que eles recebem essa graça de Cristo na vida, eles fazem parte aqui da família do Pai. Um único só povo, ambos filhos de Deus. E essa descrição que ele faz aqui, olha, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, era justamente Paulo tentando mostrar que o amor de Deus é gigante. E tem lugar para todo mundo, como você descreveu, né? Tem lugar para todos. Ninguém precisa ficar de fora, só se não quiser. Mas a graça de Deus é estendida para receber a todos, na família de Deus. Ok. Paulo, ele faz toda essa descrição, toda essa discussão sobre a grandeza do amor de Deus, sobre a amplitude, né, do seu amor estendido a todos nós. E ele vai chegar no finalzinho já, e ele vai começar a descrever uma situação aqui, um contexto aqui, que é um contexto de louvor, de gratidão. Pastor Ferrer, fale um pouquinho para a gente sobre as razões de Paulo aqui em descrever ou apresentar esse louvor aqui, né? Tecnicamente nós chamamos esse trecho de doxologia, né? Porque Paulo, que razões ele tem aqui para louvar a Deus, para agradecê-lo? O que ele está apresentando aqui? O verso 20 é um verso que todos deveriam saber de cor. É um daqueles versos preciosos, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse verso aqui é maravilhoso. Aí no verso 21 ele diz assim, olha, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. E aparentemente aqui no português até não aparece tanto, mas parece que ele está colocando a igreja no mesmo patamar de Cristo, mas para Paulo, Cristo é o Salvador da igreja. Ele é o Salvador da igreja. E tem essa parte final aqui, quando ele fala, né? Por todas as gerações, para todo sempre. A impressão que dá aqui é que o futuro é restrito ao planeta, não é isso? E é interminável. E o retorno de Jesus? Até quando? Né? Aqui fala todas as gerações, para todo sempre. Mas não é bem a intenção. O próprio apóstolo Paulo, ele olha, por exemplo, em Efésios capítulo 4, nós estamos no 3, capítulo 4, verso 30, ele fala do dia da redenção, descrevendo que Deus vai intervir na história. E essa intervenção que vai haver ali, os crentes experimentarão, aí sim, não só o poder de Deus nessa vida, mas por toda a eternidade no reino de Deus. Por isso que está aí para todo o sempre, todo sempre. E isso aqui é o motivo de gratidão, né? Então Deus cuida de você aqui, vai continuar cuidando e mantendo você sempre. Então, sempre que a gente se sente sob pressão, sob problemas, sob tentações e dúvidas, a gente tem que se voltar aqui para esses versos finais aqui, que é uma sustentação para todos nós sempre. Ok, Pastor Tiago, ao longo do estudo do livro de Efésios, a gente tem notado que, embora não seja um tema central, Paulo, em diferentes momentos, ele aponta para as pessoas da divindade e os distingue com papéis específicos e com um trabalho interrelacionado.
Nos ajuda a lembrar aqui, nesse trecho final do capítulo 3, me parece que aqui a partir do verso 16, do verso 14 aqui, é uma menção aqui às três pessoas divinas, não é? Muito bem, pastor Heber. É justamente isto. Paulo ele vem falando de Cristo, da graça, só que quando chega aqui, ele traz uma noção mais ampla de como acontece esse processo da graça em favor dos gentios, daqueles que não são o Israel literal. E aí Paulo fala aqui de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, nós percebemos que o plano de salvação de Deus concedido a toda a humanidade tem como base, ou o fundamento, é a própria Trindade, né? Ambos estão trabalhando com um único objetivo, que é salvar pessoas, é agregar pessoas aos pés da cruz, aos pés de Cristo. Então nós conseguimos ver aqui um indicativo de que a Trindade ela trabalha em prol desse objetivo, desse plano de salvação da humanidade. Muito obrigado, pastor. Pastor Ferrer, nós já vamos caminhando aqui já para perto do final desse bloco e agora acho que é um momento de nós pensarmos aqui em algumas, por assim dizer, em algumas aplicações assim mais práticas, né, para o dia a dia das pessoas que estão nos ouvindo. Eu queria, como Paulo termina essa parte louvando a Deus pelas bênçãos que ele tem recebido, pelo que Cristo tem feito, eu queria que o senhor nos ajudasse a pensar um pouquinho como que um cristão hoje pode adotar uma atitude de louvor ou de adoração, como essa que Paulo apresenta aqui em outras passagens das suas cartas. O céu abriu todas as oportunidades de salvação. Na realidade, só vai se perder quem fizer muita força para se perder. E aqui existe uma expressão interessante, né? Nós temos todas as vantagens espirituais e temporais para que pudéssemos crescer na graça. Agora imagine os agentes celestiais olhando e vendo tudo isso daqui, dizendo assim, por que não aproveitar essas oportunidades? E eu convido você, amigo, a olhar com carinho a essas oportunidades que Deus tem concedido, assim como no capítulo 3 aqui está a celebração dos gentios, fazendo parte da igreja, e todos nós somos gentios. Aproveitar aí essa graça de Deus e esta oportunidade gloriosa que nós recebemos como co-herdeiros do reino de Deus. Olha que privilégio. Privilégio. Pastor Tiago, o senhor teria algum conselho, alguma sugestão aqui para os nossos ouvintes nesse sentido também? Pastor Heber, o conselho que eu daria todos nós vivemos em um mundo em que está rodeado de pecados, problemas, enfrentamos adversidades diversas, cada um de nós dentro do nosso contexto de vida. E é natural que quando nós enfrentamos alguma adversidade, algum problema, alguma situação que foge do nosso controle, é natural que a gente recorra a algum subterfúgio humano. Só que o próprio apóstolo Paulo aqui em Efésios capítulo 1, verso 9 e 10, ele vai orientar a igreja de Éfeso a não recorrer a subterfúgios humanos, mas ele vai orientar a igreja a fazer o que ele estava fazendo, olhar para o horizonte e entender que Deus está conduzindo tudo. E se nós entendemos que Deus está conduzindo tudo e aceitarmos essa graça dele em nossa vida, nós seremos participantes desse plano de Deus e a vitória final ela é garantida a cada um de nós. Porque quando nós olhamos para o horizonte do humano, ele é limitado, ele tem um limite. Quando nós olhamos para o horizonte das coisas de Deus, ele não tem limites. Porque Deus não se limita a nada. Deus é infinito. E com isso também nós podemos ter a certeza de que Deus age e continuará agindo em nossa vida até o dia que nosso Senhor Jesus Cristo retornar a essa terra. Ok, obrigado, pastor. Pastor Ricardo Ferrer, alguma orientação adicional, conselho, sugestão? Tem um texto paralelo a Efésios aqui, que está em Colossenses. Certo. Capítulo 1, versos 26 e 27. E o texto começa dizendo o mistério, também que é o tema dessa lição. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus anjos, seus santos.
A esses Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. E aqui tem essa expressão, né? Cristo em vocês. Que diferença Cristo faz na vida de uma pessoa? Então, essa graça que é recebida tem que mudar alguma coisa. Muda as paixões, os gostos, os objetivos da vida. Então, o aprofundamento com o relacionamento com Jesus, as coisas vão acontecendo. A gente vai deixando um velho homem para trás e um novo vai surgindo. Cristo em nós. E esse é o maior testemunho que nós podemos dar do reino de Deus. Cristo em nós. Que desafio, né? Que desafio, Que desafio. sim. Desafio. Que os nossos amigos e amigas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, possam ter em mente que, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, Cristo está conosco, Ele está em nós e Ele quer fazer através de nós a diferença no restante desse mundo. Pastor Ferri, nos conduz em oração, por gentileza? Obrigado, Senhor, por termos acesso a esta graça maravilhosa de Deus. Também não merecemos, somos indignos, mas obrigado, Senhor, porque nos foi oferecido. Aguardamos novos céus e nova terra, que a Tua bênção nos acompanhe. A esses ouvintes também, que possam todos ter a Tua bênção. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado pela sua participação conosco, por estar assistindo até o final. Na próxima semana, nós nos encontramos para continuar estudando este livro da Bíblia, o livro de Efésios, e vamos ver a temática do corpo unificado de Cristo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.